No Brasil, existem dois principais modelos de assistência em saúde, o médico hegemônico e o sanitarista, que é o que vamos explicar. O modelo sanitarista age no território, colhendo informações e entendendo a situação de saúde das pessoas. Essas informações irão servir para identificar os problemas de saúde, permitindo o planejamento local através de projetos multiprofissionais. Ações de prevenções e curas são oferecidos para todos, com foco nos grupos especiais. Ele é organizado em três pilares, que são os programas especiais, como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e o Programa de Saúde da Família, as campanhas sanitárias e as vigilâncias sanitária e epidemiológica. O PACS incorpora ao SUS agentes comunitários auxiliares de enfermagem para desenvolver ações básicas de promoção e prevenção, funcionando como agentes de união entre a comunidade e serviços de saúde. Os PSFs realizam ações territoriais com foco na educação e prevenção de riscos e agravos, com ações básicas de atenção à saúde e grupos prioritários. As campanhas sanitárias iniciaram com a implantação da vacina com Oswaldo Cruz, gerando a revolta da vacina. Hoje são voltadas a determinados agravos, riscos ou grupos populacionais. Por exemplo, temos os meses coloridos e em cada mês atende a um grupo prioritário. A vigilância sanitária atua sobre riscos a partir de conhecimentos biomédicos, saberes jurídicos e epidemiológicos. E a vigilância epidemiológica controla danos das doenças mais comuns da população. Boa tarde, pessoal. Hoje nós iremos entrevistar a médica sanitarista, doutora Maria Luísa Menezes. Boa tarde, doutora. A senhora poderia falar um pouco sobre você e a sua escolha pela medicina? Oi, pessoal. Eu sou Maria Luísa Gonzaga de Menezes, formada pela Faculdade de Medicina da UFBA há quase 43 anos. Eu não saberia precisar o porquê da minha escolha pela medicina. Eu posso arriscar que talvez seja o meu espírito de cuidar. Eu sempre tive essa coisa do cuidar do outro. E eu tinha 13, 14 anos quando eu tomei essa decisão. Não houve nenhuma influência familiar, né? Meus pais eram, minha mãe professora, meu pai advogado e jornalista. Quando eu entrei para a faculdade, eu me apaixonei pela área da saúde mental e comecei a direcionar a minha formação nesse sentido. Como era a saúde pública na época em que a senhora fazia faculdade? Existia a medicina privada, que, diga-se de passagem, além de ser para poucos, mesmo para os que podiam pagar, ela não era tão cara como é hoje, em termos relativos. E tinha o INAMPS, que dava assistência aos trabalhadores de carteira assinada. Então, e o resto, que dependia de posto e tal, eram os miseráveis que não tinham, iam para o pronto-socorro da vida, ou ficavam dependendo de favores, dos poucos hospitais públicos, mas era assim, praticamente então tinha o dos ricos, dos trabalhadores e dos miseráveis. Quais são as principais evoluções que a senhora percebe a respeito da saúde pública? Então, na década de 70, enquanto eu fazia medicina, quer dizer, o SUS não tinha sido criado, que só foi na Constituinte de 88, mas nesta época foram criados os alicerces do que viria a ser o SUS. Começou a se discutir os conceitos de saúde e de doença, o conceito do prevenir e curar, os estudos epidemiológicos, que já existiu, mas começou a ter maior ênfase na faculdade. Por que a senhora escolheu se especializar como médica sanitarista? Eu fui me apaixonando, né, porque tinha tudo a ver com o social, que tem tudo a ver com a minha vida, com a minha formação. Eu era estudante, fazia parte do movimento político estudantil na época, era muito ativista. Então, e aí tinha tudo a ver com a minha formação.
E aí, eu não sei se essa figura ainda existe, mas naquela época existia a, a, um, o que se chama de monitoria. Então, que era fazer, fazia concurso, eu fiz concurso e fui escolhida como monitora de epidemiologia. Então, dava as aulas práticas com os alunos mais novos, levava para o centro de saúde, tipo, uma coisa chamada Alina, mostrava como eram os atendimentos. Para a senhora, qual foi o maior desafio da implantação do modelo sanitarista? Alicerce do SUS também estavam sendo criados, isso em plena ditadura, programação de tuberculose, que foram aprimorados, mas na essência foram os mesmos criados na década de 70, tuberculose, hanseníase, materno-infantil e outros. Tá? Outros foram criados, por exemplo, com o advento do HIV, esses foram criados depois. Mas o básico era tudo criado na década de 70. E um marco disso foi a tese de doutorado do Dr. Sérgio Arouca, do Rio, que era o dilema preventivista, que passou a ser a nossa Bíblia. A gente andava com ela embaixo do braço. E a Faculdade de Medicina Federal e algumas outras, né? Acho que antes não existia o Departamento de Medicina Preventiva, que ainda existe, mas ele foi a semente do que hoje é o Instituto de Saúde Coletiva, que hoje é o grande formador dos grandes profissionais da saúde pública da Bahia, do Brasil e do mundo, porque é gente de todo mundo estudar aqui. E foi onde eu fiz o mestrado mais tarde. Como foi o seu processo de trabalho? Então, eu fui monitora de epidemiologia, depois eu fui para no internato, né, no sexto ano, eu fiz a segunda parte do internato, eu fiz na USP, no departamento de preventiva lá da USP. Depois continuei em São Paulo, fiz a seleção para o curso de saúde pública também da USP, depois eu fiz o concurso para sanitarista, médica sanitarista da USP e comecei a trabalhar com todos esses programas. Fiquei primeiro no estado, no município de São Paulo mesmo, e depois fui para um município, por opção própria, para um município do litoral, um município pequeno. Qual é a principal diferença do sistema daquela época comparado com o dos dias atuais? Então, nessa época, não havia é, não havia secretarias municipais de saúde. Só existiam as estaduais com as instâncias superiores que a gente se reportava. Então, em São Paulo tinha milhares de centros de saúde. Para esse município que eu fui, que era um município pequeno, tinha, não tinha, só tinha esse centro de saúde do estado. Então, quem ia dirigir o centro tinha a função como se fosse a secretária de saúde, né? Porque todas as questões de saúde ficavam nessa figura que dirigia o centro. Então, eu saí da faculdade, por exemplo, sem nunca ter visto um caso de hanseníase. Depois eu fiz vários cursos e fiquei, né, modéstia à parte, né, expert em dermatologia sanitária, que visava basicamente hanseníase, e em pneumologia sanitária, que visava principalmente a atenção à tuberculose. Então foi essa. Então qual era a diferença nessa época? Precisando. Então os alicerces estavam sendo tomados, mas não havia sido criado o SUS. E qual foi a grande diferença? Quando o SUS foi criado, duas coisas muito importantes, né? Municipalização, né? Então não ficava tudo a cargo do nível central, né? da capital. Aí foi criada a figura do secretário de saúde, assim como dos outros secretários. E uma coisa super importante que foi criada junto, que fez parte da lei que criou o SUS,
foi a participação popular na figura dos conselhos municipais de saúde. Isso foi super importante. Quais são as vantagens e desvantagens do modelo? Na sua visão, quais são os benefícios que este modelo traz para a população e os pontos que podem ser melhorados? Então, a minha experiência nesse município foi assim, foi muito boa, porque eu coordenava tudo como médica sanitarista, coordenava o programa de tuberculose, de hanseníase, materno-infantil, e é muito interessante. E as visitas domiciliares, quando eu precisava coordenar, entrar mata dentro, em lugares inóspitos, que precisava da minha presença, eu estava lá, foi uma coisa muito bonita. A primeira vacinação em massa contra pólio aconteceu neste período. Então, e era assim, cada responsável tinha que era quase uma estrutura de guerra, que tinha que prever tudo, pousada de avião, sai, tudo, foi uma coisa assim, impressionante. E eu tenho muito orgulho em dizer que São Paulo foi o melhor estado, claro que tudo em termos relativos, percentuais. E o município que eu coordenava foi o melhor em termos de percentual da meta atingida. Eu ganhei uma menção honrosa por isso na época. Bom, depois eu voltei para, também por vontade própria, decidi voltar para Salvador. Aqui eu fiquei trabalhando ainda no departamento de medicina preventiva, mas como pesquisadora. Depois entrei para a Secretaria de Saúde e fiz o mestrado em saúde coletiva, né, na UFBA. Então, eu nunca mais voltei para a ponta. Né? Meu trabalho na Secretaria de Saúde, na CESAB, foi pela epidemiologia, planejamento, organização e acompanhamento de serviços. Aí eu teria muito que falar que o tempo não vai permitir. Então, quais são os desafios que o SUS... Todo mundo deveria ser defensor do SUS. Muita gente acha que o SUS é sistema para pobre. Não tem ideia, por exemplo, que é um dos poucos países que a vacinação é totalmente gratuita. Você vai para os Estados Unidos e você não consegue ter uma vacinação gratuita. Transplante é só o SUS que faz. Tratamento da hepatite é só o SUS. Tratamento da tuberculose é só o SUS. O que você come, que tem que passar pela vigilância sanitária, isso é SUS. A água que você bebe, que ainda tem que passar pela vigilância, tudo isso é SUS. Fora os outros programas, né, o programa tratamento da hepatite, não sei se eu já falei, estou me repetindo, também é SUS. Nós tínhamos conseguido zerar na Bahia a fila para atendimento da hepatite C, por exemplo. Não sei exatamente como está agora, né, porque estamos retrocedendo em tudo. E o que é que o SUS precisaria hoje para mudar? Quer dizer, na realidade, nós que sonhamos o SUS na década de 70 e 80, sempre achamos que o SUS era faltante, que precisava muito mais. E hoje a gente luta desde 2016, por exemplo, a gente luta pelo pouco que conseguimos, que hoje a gente vê que era muito e que está sendo destruído, como destruíram, por exemplo, desmancharam o setor no Ministério que era um departamento de DST-AIDS. Isso acabou. Então, os bons técnicos estão sendo defenestrados. E o que precisaria hoje? Que se voltasse ativa com tudo isso, não quero entrar em nenhuma discussão política aqui, porque a gente falaria horas sobre isso, mas resumindo, precisaria o quê?
Investimentos, a verba de saúde foi reduzida drasticamente, né, pelos próximos 20 anos. É uma coisa que a gente sempre lutou e nunca aconteceu, que houvesse uma carreira para o médico sanitarista. Isso não houve. E então, resumidamente, é isso. Bom, antes eu queria acrescentar mais alguma coisa em relação a que o SUS faz também os tratamentos de alto custo, medicamentos de alto custo, que os planos de saúde não cobrem e que o SUS cobre. Então, eu acho que seria dever de todo cidadão brasileiro, independente da sua classe econômica e social, ser um defensor do SUS. Qual a importância do modelo sanitarista no combate ao Covid-19? Fale, por favor, resumidamente, como foi o enfrentamento do Estado frente ao Covid-19. Eu acho que o que foi feito até então, todos os ganhos foram devidos à atuação do SUS. Não for a intervenção negativa do governo federal, nós poderíamos estar em outro patamar. E uma outra coisa que convém ressaltar, que também foi da saúde pública, foi a união na Bahia, né, do governo do estado com o governo municipal, que esqueceram suas diferenças políticas e fizeram um trabalho muito bonito, um trabalho honroso. Então, o enfrentamento do Covid foi feito pelo SUS, basicamente pelo SUS. Para finalizar, a senhora acredita que com a fase 3 de retomada pode ocorrer um novo ciclo de contaminação? Terceira fase, eu acho uma temeridade, porque mesmo os dados hospitalares tendo melhorado bastante, mas a pandemia está aí. Então eu acho que todo mundo deveria continuar seguindo a coisa básica. Esquece as coisas de medicamento, porque não teve nenhum medicamento provado no ser humano, no corpo. Tiveram alguma atuação in vitro, experiência de laboratório. Então esqueça as ivermectinas, a cloroquinas e derivados, sabe? Tudo isso é uma grande balela em termos científicos. E o que a gente tem que continuar fazendo é o uso de máscara, distanciamento social e evitar aglomerações. Isso é que vai nos salvar até ter uma vacina eficaz. Obrigada pela entrevista, doutora. Meninas, algo mais a acrescentar? Sim, Annelise. O processo de construção do SUS tem como objetivo principal racionalizar as formas de financiamento e de gestão dos sistemas estaduais e municipais da saúde, a fim de gerar uma maior autonomia política dos municípios. Antigamente, o modelo sanitarista atuava de forma pontual para conter as epidemias, diferentemente do que ocorre nos dias atuais, em que existe um calendário de vacinação com o objetivo de prevenção contra as doenças. Ele é um modelo que está presente não só nas campanhas de vacinação, controle de epidemias e erradicação de endemias, mas também na promoção à saúde da mulher, da criança, saúde mental, controle do tabagismo, câncer e demais doenças. Esse modelo integra as campanhas sanitárias, os programas especiais, a vigilância epidemiológica e sanitária. A vigilância epidemiológica visa entender o que afeta a população, monitorando o surgimento de novas doenças, por exemplo. Já a vigilância sanitária visa as ameaças à saúde, como as atividades promotoras de risco. Um exemplo disso é a Anvisa, que atualmente, no caso do Covid, vem fazendo o controle dos aeroportos e da chegada dos passageiros. Ele é um programa vertical que trabalha as doenças de forma individualizada, tendo programas especificamente contra a esquistossomose, a malária, a febre amarela e demais doenças. O programa vertical cria meios de combater doenças específicas que devem ser colocados em prática nos estados e municípios. No entanto, ele não leva em consideração as especificidades de cada região, como suas características sociais e econômicas, e por isso vem enfrentando dificuldades na promoção e proteção à saúde de forma efetiva. As dificuldades de financiamento do modelo de saúde vinculado à doença exigem do estabelecimento o desenvolvimento de novas estratégias, promovendo a qualidade de vida e o desenvolvimento das comunidades com a participação dos cidadãos, promovendo a integridade de atenção à saúde
e atendendo à demanda da população. Muito bem, meninas. Por hoje é só. Obrigada pela participação e atenção de todos. Até a próxima!